Bem, pessoal, nesse vídeo nós vamos ver fatoração de polinômios, que só é possível quando eu posso escrever este polinômio em uma multiplicação, ou seja, em um produto de polinômios mais simples. Temos vários casos e nós vamos ver caso a caso. Primeiramente, vamos começar do mais simples, né, para não assustar ninguém. Então, colocando o fator em evidência. Então, a gente pode fatorar um polinômio quando nós temos termos que têm uma partezinha aí em comum. Por exemplo, aí nós temos aqui, nesse primeiro exemplo, 2x mais 2y. Quem é que está se repetindo? É o valor 2. Então, para a gente colocar em evidência, nós vamos pegar o 2, colocar fora do parênteses, que está aí marcado com marca-texto, e o que sobrou, que está de branco aí, x mais y dentro do parênteses. Então, a gente escreveu esse 2x mais 2y como sendo um produto de 2, que é o fator comum, vezes aquilo que sobrou, que é x mais y. Fatorar sempre é isso. A gente escrever como um produto de polinômios mais simples. Exemplo 2, nós temos aí 6ax mais 8ay. Eita, quem é que está se repetindo aí? Você já pode reparar de cara que o a está se repetindo, né? Então, o a tem que ficar fora do parênteses. Mas será que tem outra parte que está se repetindo? Percebam que o 6 e o 8 são números pares. Mas se você quiser, você pode fazer assim, né? Tirando o MMC de 6 e de 8. Ou o MDC de 6 e 8. Por 2, 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Então, percebam aí que 3 e 4 já não tem divisores em comum. Então, o maior divisor comum entre 6 e 8 vai ser o próprio 2. Ou seja, eu posso escrever o 6 e o 8 como sendo 2 vezes alguma coisa. Nesse caso, 6 é 2 vezes 3, 8 é 2 vezes 4. Intuitivamente, você já poderia fazer isso, mas eu expliquei de um modo geral para você fazer em outros casos. Então, eu vou pegar o 6 e escrever como 2 vezes 3, repetir o AX, A e o X, e vou fazer agora o 8 e escrevê-lo como 2 vezes 4. 2 vezes 4 e repetir o AY, A e o Y. Pronto, agora a gente vai colocar em evidência os fatores em comum. Quem é que nós temos em comum aí? Temos o 2 e o A, tanto no primeiro como no segundo termo. Então, o 2A fica fora do parênteses, e dentro do parênteses fica o que sobrou. Nesse primeiro termo sobrou 3x, e no segundo termo 4y. E o mais assim no meio, né? Somando esses dois termos. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 2a do lado de fora, e o que sobrou foi, no primeiro termo, 3x, mais, no segundo termo, 4y. Então, esse 6ax mais 8ay, eu posso escrever como sendo 2a, que multiplica 3x, mais 4y. E, neste último, facilmente a gente pode reparar que o 2 é o termo em comum em cada um dos três termos. Então, o 2 fica do lado de fora e sobrou quem? X mais y mais z. Pronto, nós temos aí uma fatoração colocando em evidência, beleza? Vamos para a próxima. E agora a fatoração por agrupamento é simplesmente quando a gente vai ter que fatorar mais de uma vez. Ou seja, quando aparecem geralmente 4 ou mais termos, onde em 2 termos aparece um valor em evidência, nos outros 2 termos aparecem outros valores em evidência, que no final vai me dar outro valor em evidência que eu vou ter que colocar aí e fazer esse agrupamento. Por exemplo, aí nós temos no primeiro e no segundo termo em evidência, nós podemos colocar o valor A. Então, fica o A do lado de fora do parênteses, sobra o x mais y. X mais y. Mas, já no terceiro, quer dizer, e no quarto, nós temos o valor B se repetindo. Então, o B fica do lado de fora e repete novamente quem? X mais y, x mais y. E percebam que na fatoração por agrupamento vai aparecer novamente, após eu fazer a primeira fatoração, dois fatores, dois termos aí em comum, né? Que no caso é o x mais y no primeiro e no segundo termo. Então, eu coloco o x mais y em evidência do lado de fora. Quando eu tirar o x mais y, quem é que sobra? O a mais b. Então, fica a mais b aqui dentro do parênteses. Então, eu posso escrever ax mais ay mais bx mais by como sendo x mais y vezes a mais b. Da mesma forma, aí o segundo exemplo, né? Nós temos aqui os dois primeiros termos. Nós temos o y, que eu posso colocar em evidência. Vai sobrar x mais 2. E no terceiro e quarto, nós podemos colocar quem em evidência? O número 4. Por quê? Porque o 4x é 4 vezes x. E o 8 eu posso escrever como sendo 4 vezes 2. Então, eu posso colocar o 4 em evidência.
E dentro do parêntese vai sobrar o x mais 2. X mais 2. Olha o que aconteceu novamente. Apareceu um termozinho, um fator que está em comum em ambos os termos. Então, vai colocar o x mais y, ou x mais 2, desculpem, em evidência. E o que vai sobrar? Y mais 4. Pronto. Fizemos aí a fatoração por agrupamento, que é simplesmente a gente ter que fatorar mais de uma vez, ok? Então, tá aí. Isso é muito importante para a gente fazer simplificação. Diferença de dois quadrados. A expressão a ao quadrado menos b ao quadrado representa a diferença de dois quadrados e sua forma fatorada é a mais b vezes a menos b. Isso mesmo, você viu na aula anterior que nós tínhamos o produto da soma pela diferença, a mais b vezes a menos b, é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso é um produto notável, quando vai aqui da esquerda, que é um produto, para a direita, encontrando essa expressão a ao quadrado menos b ao quadrado. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Na fatoração, nós fazemos o inverso. Lembrem, fatoração é escrever como um produto de dois fatores, dois polinômios no caso. Então, a fatoração é o inverso. Nós vamos sair aqui da direita para a esquerda, escrevendo como se fosse o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo é igual ao produto da soma pela diferença, a mais b vezes a menos b. É isso que nos diz a questão, escrever a ao quadrado menos b ao quadrado, como sendo esta expressão aqui, beleza? Isso também serve muito para a gente fazer uma simplificação que a gente vai ver já já num exemplo. Olha aí, esse exemplo x ao quadrado menos 36, como é que a gente poderia escrever? Vejam que tem que estar nessa forma, né? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui o x já está ao quadrado, beleza. E o 36? 36, se você quer achar quem é ele ao quadrado, né? Quem é o número ao quadrado que dá 36, basta tirar a raiz quadrada de 36, que nesse caso é 6. Então, 36 eu posso escrever como 6 ao quadrado. Pelo que ele falou, nós podemos escrever como o produto da soma pela diferença desses termos que estão ao quadrado. E no caso é o x e o 6. Então, eu posso escrever como x mais 6 vezes x menos 6. Ok? Então, é só o inverso daquele produto notável que diz sobre o produto da soma pela diferença de dois termos. Olha um exemplo aqui bastante interessante agora. Se aparecesse assim uma questão. Quanto é que é 100 ao quadrado menos 99 ao quadrado? Aí você ficaria doidinha, não, rapaz, eu vou ter que calcular 100 vezes 100, menos 99 vezes 99, eita, vai dar um trabalhão danado. Como é que eu faria isso? Ora, você poderia usar o que eu acabei de falar para você. Isso aqui, fatorando, é o produto da soma pela diferença desses dois valores que estão ao quadrado, que no caso é o 100 e o 99. Então, 100 ao quadrado menos 99 ao quadrado é igual a 100 mais 99 vezes 100 menos 99. Olha como fica fácil. Deixa eu fazer esse 9 aqui bonitinho, que minha letra não tá essas coisas esses dias não. Então, vai ficar como? 100 mais 99, 199, vezes 100 menos 99 dá 1. 199 vezes 1 é 199. Então, ficou muito mais fácil a gente fazer essa conta sabendo da fatoração aí, quando nós temos a diferença de dois quadrados. E agora aí, trinômio quadrado perfeito. Nós poderíamos incluir tanto o a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, que é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, como também quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, quando nós temos isso aí, vindo novamente daqueles produtos notáveis, quando nós temos o quadrado da soma ou o quadrado da diferença de dois termos, nós podemos fazer a operação inversa desses produtos notáveis. Vamos lembrar aqui, ó, a mais b ao quadrado, que é o quadrado da soma de dois termos, é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E se nós tivermos a menos b, só vai mudar esse valorzinho aqui do centro. Vai ficar negativo, menos 2ab, beleza? Então, a fatoração é sair deste polinômio aqui e chegar neste quadrado da soma ou da diferença. Professor, mas você disse que é um produto de dois polinômios. A mais b ao quadrado, você tem que lembrar que é igual a a mais b vezes a mais b. Então, está sendo o produto de dois polinômios mais dois polinômios iguais, tá bom? Então, vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado é a mais b ao quadrado. Então, a gente vai fazer esse primeiro exemplo aí, que é o quadrado da soma de dois termos. Como é que a gente faz? Primeiro,
A gente tem que identificar, quando já está aqui nesta forma aqui desse polinômio, quem são os quadrados. Primeiro quintal ao quadrado é o x, o segundo quintal ao quadrado é o 9, 9 é igual a 3 ao quadrado. Então, nós suspeitamos que, como aqui está positivo, isso aí é igual a x mais 3, isso tudo ao quadrado, como nós temos aqui na definição que a gente acabou de ver. Mas, para confirmar, a gente tem que olhar o termo central. O termo central é quem? 2ab, que é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, esse 6x, eu tenho que escrever como sendo 2 vezes o primeiro, que no caso é o x, vezes o segundo, que no caso é o 3. Será que dá certo? 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes x, 6x. Deu certinho, então eu posso dizer que x ao quadrado mais 6x mais 9 é igual a x mais 3 ao quadrado. E a mesma forma a gente pode fazer aqui, né? A diferença aqui está negativo. Então, eu posso escrever esse x ao quadrado menos 6x mais 9 como sendo x menos 3 ao quadrado, ok? E na aplicação de simplificação de polinômios, como é que a gente pode fazer? Olha aí esse exemplo. Nós podemos fazer assim, ó. Se eu tivesse, no caso, x ao quadrado menos 10x mais 25. Tudo isso dividido por 2x menos 10. Olha aí, vamos aplicar o que a gente viu até agora. Aqui, nós temos x ao quadrado menos 10x mais 25, que é parecido com este segundo exemplo aqui, ó. Nós temos que identificar quem está ao quadrado primeiramente. Quem está ao quadrado no primeiro é o x, então aqui é x. Como aí está negativo no meio, né, menos. E no segundo nós temos 25, que é igual a 5 ao quadrado. Então, 5. Nós suspeitamos que agora esse trinômio aí, x ao quadrado menos 10x mais 25, é igual a x ao quadrado menos 5. X menos 5 ao quadrado, quer dizer, né? Então, nós suspeitamos. Para confirmar, nós temos que olhar o termo central. Tem que ser 2 vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro é x, que está aqui, e o segundo é 5, que está aqui. Então, 2 vezes 5 é 10, deu certo. Tá? 10x, então, nós podemos escrever esse trinômio como sendo x menos 5 ao quadrado. E lá embaixo, como é que eu faço? Lá embaixo, nós percebemos que nós podemos fazer por termo comum. 2x é 2 vezes x, 10 é 2 vezes 5. Então, o 2 se repete aqui em ambos os termos. Então, eu posso botar o 2 do lado de fora do parênteses e vai sobrar x menos 5. X menos 5. E agora, fiz aí a fatoração, mas eu posso simplificar? Vejam que eu tenho termos em comum, tanto no numerador como no denominador. Eu posso escrever esse x ao quadrado menos 25, menos 5 como sendo x menos 5, vezes x menos 5, porque ele está ao quadrado. E lá embaixo eu tenho 2 vezes x menos 5. Então, cortando x menos 5 de cima com x menos 5 de baixo, só posso fazer isso quando está sendo multiplicado, né? Tem apenas multiplicação em cima e embaixo. Sobra o quê? X menos 5 em cima e o 2 embaixo. Veja que é muito mais simples eu escrever x menos 5 dividido por 2 do que essa expressão inicial que eu tenho x ao quadrado menos 10x mais 25 dividido por 2x menos 10. Por isso que isso se chama simplificação. Bora ver outro exemplo? Olha aí. Nós temos aqui ao quadrado, nós temos 9x ao quadrado. Então, 9x ao quadrado é a mesma coisa de 3x, tudo isso ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, x ao quadrado é x ao quadrado. E o 25 que está lá é a mesma coisa, né? A gente acabou de ver que é 5 ao quadrado. Então, nós suspeitamos que isso aí pode ser escrito como 3x mais 5. Mais porque aqui, antes do 30, tem o mais, né? Isso tudo ao quadrado. Para confirmar o que a gente faz, olha o termo central. Vemos que tinha que ser 2 vezes o primeiro pelo segundo. Primeiro é 3, 2 vezes 3, 6. 3x no caso, né? E o segundo é 5 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5 dá 30, com x, 30x. Então, tá ok. Nós podemos escrever esse trinômio como sendo 3x mais 5 ao quadrado. E agora o denominador. Agora o denominador nós percebemos que nós temos a diferença do quadrado de dois termos. Ou seja, eu tenho que pegar aqui esse primeiro, eu posso escrever como 3x ao quadrado, a gente acabou de ver isso. E o segundo eu posso escrever como 5 ao quadrado. Então, é o produto da soma pela diferença, estava no slide anterior, né? Então, eu posso escrever como sendo 3x mais 5 vezes 3x menos 5. Beleza? E como é que eu posso simplificar? Eu posso escrever este numerador como sendo 3x mais 5 vezes
3x mais 5, porque está ao quadrado. Isso tudo dividido por 3x mais 5 vezes 3x menos 5. Posso cortar um 3x mais 5 com 3x mais 5 e vai sobrar 3x mais 5 em cima, 3x menos 5 embaixo. Não posso cortar mais nada porque não tem mais nenhuma multiplicação aí, tá bom? Então veja aí que é muito mais simples eu escrever esse resultado que a gente obteve no final. Por isso que se chama simplificação. Então, meus amigos, ficamos por aqui. Um grande abraço e até mais.